Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de desenho técnico. Antes de dar início à nossa aula, iremos falar sobre as normas da instituição. Horário de aula: manhã, das 8 horas às 11 horas e 30 minutos. À noite, das 18 horas e 45 minutos às 22 horas e 15 minutos. Qualquer saída antes do horário previsto deve ter autorização fornecida pela coordenação. Em relação às faltas, cada dia de aula é computado 4 aulas em nosso diário, sendo que o número máximo de falta permitida é um total de 10 aulas. Nosso sistema de avaliação será computado por 3 meios, denominado AV1, AV2 e AV3, onde a soma dessas notas será dividido por 3 e será a média final. Caso a média final seja superior a 5, o aluno estará aprovado automaticamente. Se a média final for inferior a 5, o aluno estará de recuperação. Desde a existência humana, o homem se comunica por vários meios. Os mais importantes são a fala, a escrita e o desenho. Em relação à comunicação por desenho, podemos confrontar com dois tipos de desenho: o desenho artístico e o desenho técnico. O desenho artístico é a forma de representar ideias e os pensamentos de quem desenhou. Por meio deles, podemos reconstruir histórias dos povos antigos. O desenho pode ser entendido como uma ferramenta de criação e é um processo de transferência de informação. Através dele registram-se ideias, propostas de projeto, planos e então se compartilha e transfere-se para outras pessoas. Definimos desenho técnico como uma linguagem técnica e gráfica para expressar e documentar formas, dimensões, acabamento, tolerância, montagem, materiais e demais características de peça e produtos. Dessa forma, devemos obedecer regras e normas internacionais, nacionais e regionais. Assim, lança-se mão do uso de linhas, números, símbolos e representações. Representações essas que podem ser entendidas por qualquer pessoa e em qualquer país. Ao estudar desenho técnicos, iremos deparar com dois tipos: o desenho técnico projetivo e o desenho técnico não projetivo. O desenho técnico projetivo são os desenhos resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeção e corresponde às vistas ortográficas e às perspectivas. O desenho não projetivo, na maioria dos casos, corresponde a desenho resultante dos cálculos algébricos e compreendem os desenhos de gráficos e diagramas. Mas como é desenvolvido o desenho técnico? Utilizando-se um conjunto constituído por linhas, números, símbolos, indicações escritas normalizadas internacionalmente, o desenho técnico é definido como uma linguagem gráfica universal da engenharia e da arquitetura. E foi no século XIX que ocorreram as iniciativas de normalização da forma de utilização da geometria descritiva para transformar numa linguagem gráfica normalizada. A arte de representar um objeto ou fazer a sua leitura por meio de desenho técnico é tão importante quanto a execução de uma tarefa, pois é o desenho que fornece todas as informações precisas e necessárias para a construção de uma peça. Um bom desenhista técnico tem que ter a sua visão espacial bem aguçada. Visão espacial nada mais é do que a capacidade de entender uma forma espacial a partir de uma figura plana, que é chamada visão espacial. Observe esse desenho apresentado e tente descobrir qual das 4 figuras que representa a nossa pirâmide.
Com isso, podemos afirmar que, na prática, pode-se dizer que, para interpretar um desenho técnico, é necessário enxergar o que não é visível. Em relação à resposta do nosso desenho, quem respondeu a letra C está de parabéns. É realmente a vista que representa a nossa pirâmide. Esta atividade foi fácil devido ao nosso desenho estar sendo representado por cores. No desenho técnico não existe cores, e sim norma específica para cada tipo de linha, para cada tipo de vistas e assim sucessivamente, seguindo uma norma rigorosa, onde podemos elaborar e interpretar qualquer desenho feito por qualquer país. Geometria descritiva é uma ciência que estuda os métodos de representação gráfica das figuras espaciais sobre um plano. Resolve problemas como construção de vistas, obtenções das verdadeiras grandezas de cada face do objeto, através de métodos descritivos e também a construção de protótipos do objeto representado. Grau de elaboração de um desenho técnico. Podemos fazer os esboços, que são desenhos elaborados à mão livre. Temos os desenhos preliminares ou anteprojeto, que são os desenhos correspondentes ao estágio intermediário dos estudos. Temos também o croquis, que é um desenho feito à mão livre, sem escala, porém de acordo com a normalização nas representações. E temos o nosso desenho definitivo, que são os desenhos completos, elaborados de acordo com a normalização envolvida e contém todas as informações necessárias à execução do projeto. Para um melhor entendimento, o desenho é baseado em normas técnicas. Essas normas servem para o mundo todo. No caso do Brasil, nós temos a ABNT, é ela que cuida das normas do desenho técnico. Nós temos a terminologia, que é a norma NBR 10647. Nós temos as folhas para desenho, cujas dimensões também são normalizadas de acordo com a BNT NBR 10068. Temos a apresentação do desenho, que é a BNT NBR 10582, o dobramento das folhas, que tem que ser também de acordo com a norma NBR 13142, as escalas que são feitos desenho, que é a ABNT NBR 8196, assim como tem os tipos de linhas e aplicações, conforme a norma MDR 8403. Assim como essa norma é respeitada em todos os países, é de fácil interpretação para que conseguimos produzir um produto. Conforme a normalização das folhas para desenho técnico, elas também têm a obrigatoriedade de possuir uma legenda. A legenda é o elemento obrigatório e deve conter todos os dados para identificação do desenho, número, origem, título, executor, entre outros. Sempre estará situada no canto inferior direito da folha. Entre os instrumentos utilizados para a construção de um desenho técnico em prancheta, temos a régua, o lápis, borracha, compasso, esquadro, a régua T. São os instrumentos essenciais para a construção de um desenho técnico. O lápis é instrumento essencial para a construção de um desenho técnico. Os lápis médios são os mais recomendados para o uso do desenho técnico, e a seleção depende sobretudo de cada usuário. As linhas de construção de um desenho técnico também seguem normas rigorosas, assim como os vemos na tabela a seguir. Nós temos lá tipo e grossura, nome e uso. No item 1, nós temos uma linha cheia, grossa,
O nome dela é contorno visível e o uso para indicações de partes visíveis da peça. No item 2, nós temos uma linha de grossura média. O nome dela pode ser interrompida ou tracejada, e ela serve para as partes invisíveis da peça. O número 3, nós temos uma linha fina, traço ponto, cujo nome é linha de centro ou eixo de simetria, e o uso dela é para indicação de centro de furos e simetrias de peça. O número 4, nós temos uma linha fina cheia, cujo nome pode ser linha de cota, linha de chamada ou linha de construção. O uso dela é para indicações de medidas no desenho e para execução de esboços preliminares. A compreensão dos tipos de linha é fundamental para a construção de um desenho técnico. Assim como a maioria dos detalhes em desenho técnico são normalizados, nós temos as escritas também. As escritas seguem normas rigorosas, onde nós temos as letras maiúsculas, as letras minúsculas, os números, a forma de escrever. Ela tem uma leve inclinação de 75 graus para a direita. Lembrando que todas essas normas que nós estamos vendo seguem simplesmente para um desenho técnico em prancheta, sendo que no computador, com auxílio de ferramentas como o AutoCAD, o desenho já vem personalizado e as ferramentas já são padronizadas conforme as normas. Agora que já vimos alguns instrumentos de medição, conhecemos algumas normas do desenho técnico, vamos entender como que funciona o plano de projeção. O modelo geralmente é representado em posição que mostre a maior parte de seus elementos, ou ainda na posição que favorece o melhor entendimento deste elemento. No desenho a seguir, nós estamos vendo o plano de projeção, estamos vendo a peça que foi projetada, que na realidade é a visão do observador, é o que ele está enxergando. No momento ele está enxergando o lado do dado, que representa o número 3. É o número 3 que vai lá para o plano de projeção. Os planos de projeção podem ocupar várias posições no espaço. Em desenho técnico, usamos dois planos básicos para representar as projeções de modelo, um plano vertical e um plano horizontal, que se cortam perpendicularmente. Plano vertical de projeção. Em geometria descritiva, é o plano onde incidem os raios projetantes horizontal. Nesse plano aparece a projeção vertical do objeto, também chamada como vista frontal. Plano horizontal. Em geometria descritiva, é o plano onde incidem os raios projetantes verticais. Neste plano aparece a projeção horizontal do objeto e também é chamada como vista superior. Com o que estudamos até agora, dá para a gente entender que podemos desenhar somente aquilo que se vê ou se imagina, e estes dependem muito do ponto onde posicionamos. Assim também ocorre com o desenho técnico. Porém, se quisermos mandar um desenho de uma peça para um fornecedor ou para outra seção da empresa, temos que usar métodos que nos permitem explicar a peça só pelo desenho, sem ter que ir junto para mostrar o nosso ponto de vista de como queremos mostrar a peça ou de como a enxergamos. Para facilitar a interpretação do desenho técnico, foi criadas projeções ortográficas. Elas são realizadas em planos perpendiculares entre si, assim cada plano desenhamos uma vista do desenho, com sua face paralela ao plano em questão. Desta forma, temos as faces projetadas no plano em verdadeira dimensão. Os desenhos ortográficos fornecem vistas separadas da peça que são agrupadas de maneira padrão para funcionar como uma linguagem universal.
Vistas principais são as vistas ortográficas obtidas quando se projeta um objeto. Ortogonalmente nas 6 faces do cubo, existem 6 vistas principais: a vista frontal, a vista posterior, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, a vista superior e a vista inferior. Porém, em um desenho técnico não precisamos representar essas 6 vistas. No caso do Brasil, nós trabalhamos com a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Mesmo que outro país trabalhe com vistas diferentes, não teremos problemas na interpretação, já que as linhas de construção são normalizadas. Com essa normalização, podemos interpretar qualquer desenho feito em qualquer uma das vistas.